Na pequena e tranquila cidade de Villisca, no estado de Iowa, a vida seguia um ritmo calmo e previsível. Era o tipo de lugar onde todos conheciam todos, as portas permaneciam destrancadas, e os moradores confiavam uns nos outros como se fossem uma grande família. Mas, na noite de 9 de junho de 1912, essa sensação de segurança foi despedaçada por um crime tão horrível que até hoje, mais de um século depois, ainda provoca arrepios e fascinação. A família Amour. Josiah Moore, um respeitável comerciante local, vivia com sua esposa, Sarah, e seus 4 filhos, e Herman, de 11 anos, Mary Catherine, de 10, Boyd, de 7, e Paul, de 5. Naquela noite fatídica, os Moore haviam participado de um evento na igreja local, o Dia das Crianças. Sarah, sempre ativa na comunidade, havia ajudado a organizar a celebração. Eles voltaram para casa acompanhados por 2 amigas de Mary Catherine, Lena e Nastillinger, que foram convidadas para passar a noite. Nada indicava que aquela noite seria diferente de qualquer outra. A família e suas convidadas se retiraram para seus respectivos quartos e adormeceram, sem saber que a tranquilidade da cidade estava prestes a ser abalada de maneira inimaginável. A descoberta macabra. Na manhã seguinte, a vizinha dos Moore, Mary Pecca, estranhou o silêncio que pairava sobre a casa dos Moore. A família costumava estar em plena atividade logo ao amanhecer, mas naquela manhã, a casa estava estranhamente quieta. Preocupada, Mary decidiu verificar, mas encontrou a porta da frente trancada. Após bater repetidamente e não receber resposta, ela contatou Ross Moore, irmão de Josiah, que chegou pouco depois com uma chave. Ao abrir a porta, Ross entrou na casa em um ambiente sombrio e silencioso. Subiu as escadas, ao abrir a porta do quarto, foi recebido por uma visão que o perseguiria para o resto de sua vida. A família Moore, junto com as 2 jovens Stillinger, havia sido brutalmente assassinada a golpes de machado enquanto dormiam. Cada uma das 8 vítimas havia sido golpeada inúmeras vezes na cabeça com uma força tão brutal que os crânios estavam esmagados, e o teto do quarto exibia marcas das violentas pancadas. A cena do crime. A cena era dantesca. As vítimas foram encontradas em suas camas, cobertas até a cabeça com lençóis, como se o assassino tivesse uma estranha necessidade de ocultar suas obras monstruosas. As paredes estavam manchadas de sangue, e a casa, que antes era um lar feliz, agora era um local de terror indescritível. O machado utilizado no crime foi encontrado no quarto das jovens Stillinger, encostado na parede, parcialmente limpo, como se o assassino tivesse feito uma tentativa apática de remover as evidências de sua barbárie. O assassino, ou assassinos, não haviam deixado muitos rastros. Além do machado, encontraram apenas uma bacia com água ensanguentada, onde ele aparentemente lavou as mãos, e uma lâmpada de querosene com o pavio cuidadosamente cortado, deixando a casa em penumbra. A investigação. O choque foi imediato e profundo. Villisca, que até então era uma cidade de paz, tornou-se o epicentro de um dos crimes mais horríveis dos Estados Unidos. A notícia se espalhou rapidamente, atraindo a atenção de jornalistas e curiosos de todo o país. A investigação, no entanto, foi um desastre. A cena do crime foi contaminada por vizinhos e curiosos que entraram na casa antes que as autoridades pudessem isolá-la. Isso comprometeu as evidências e complicou ainda mais a busca pelo culpado. Várias teorias surgiram ao longo dos anos, desde a possibilidade de um crime passional até a obra de um assassino em série. Um suspeito proeminente foi o reverendo George Kelly, um pregador itinerante que havia estado em Villisca na noite do crime. Kelly era uma figura peculiar, conhecido por seu comportamento errático e por sua obsessão com temas sexuais. Ele chegou a confessar o crime, mas sua confissão foi considerada inconsistente e foi posteriormente retirada, levando à sua absolvição. Outro suspeito foi Frank F. Jones, um antigo empregador de Josiah Moore, com quem ele teria tido desavenças. Alguns acreditavam que Jones contratou um assassino para se vingar de Moore, mas essa teoria nunca foi provada.
O legado do horror. Apesar das muitas investigações e teorias, o massacre de Villisca permanece sem solução até hoje. A casa onde ocorreu o crime ainda existe e foi restaurada ao seu estado original, atraindo turistas e investigadores paranormais de todo o mundo, curiosos para entender o que realmente aconteceu naquela noite sombria de 1912. Para muitos, a casa é um lugar onde o tempo parou, onde a presença dos mortos ainda pode ser sentida. Aqueles que a visitam relatam sentir uma energia pesada e opressiva, e alguns afirmam ter visto ou ouvido coisas inexplicáveis. A Casa dos Moore, agora um marco histórico, continua a ser um lembrete perturbador de que o mal pode surgir nos lugares mais inesperados e que, às vezes, os segredos mais sombrios permanecem enterrados para sempre. Conclusão. O massacre de Villisca não é apenas uma história de um crime terrível, é uma janela para a fragilidade da segurança e da confiança que mantemos em nossas vidas cotidianas. A pergunta que permanece é: quem poderia cometer um ato tão hediondo? E, mais importante, por quê? À medida que o tempo passa, as respostas parecem cada vez mais distantes, mas a sombra do que aconteceu naquela pequena cidade de Iowa nunca se dissipará completamente.